Bom dia a todos. A vitória que vence o mundo. Eu desejo tratar sobre a fé, porque se vocês perderem a fé, vocês perderam tudo. Entendeu? É igual um jogador que entra no campo para jogar, já se sentindo derrotado. Então o que vai acontecer? A partida vai ser uma derrota para ele, né? Qualquer time que entra no campo sentindo que o outro é superior, pode ter certeza que ele vai sair derrotado ali. Vai ver como o técnico bom é aquele que estimula os seus jogadores. Vamos lá, o time lá parece forte, mas nós somos mais fortes, nós somos melhores. Isso é animar os jogadores, né? Queridos irmãos, é a minha função aqui, numa época como esta, animar vocês. Todos que vão ouvir essa mensagem. Porque eu preguei aqui sobre 1 João, os irmãos lembram? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a Bíblia está cheia de ilustrações. E vocês prestam atenção mais quando ilustrações são dadas, né? Eu não sei aqui quantos já leram o livro de Daniel. Óbvio, quem passou pela Bíblia, leu aqueles 12 capítulos de Daniel. Os irmãos já viram como o livro de Daniel é dividido? Em duas partes. A primeira é a parte histórica de Daniel. Depois vem a parte profética. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é o histórico do que ocorreu no palácio da Babilônia. É como se você estivesse contando a história do que acontece lá em Brasília, dentro lá no meio dos senadores e deputados, ministros e tal. Tá? É assim o livro de Daniel. Você não vai para as ruas lá de Babilônia. Você não sai lá dentro do palácio. O livro de Daniel. Tá? Então é importante agora que nós saibamos desses fatos. Queridos irmãos, para eu entrar no assunto aqui. Eu vou falar rapidamente, irmãos, rapidamente no sentido, vou pregar nos 6 capítulos, mas superficial, tá? Não vou dar detalhes aqui, porque levaria 1 ano ou mais a gente pregando sobre isso aqui. Eu quero falar do que trata cada capítulo aqui. Presta atenção agora, que esses 6 primeiros capítulos tratam dos seguintes assuntos. O primeiro capítulo trata da base da fé. Agora os irmãos sabem o que é a base, né? A base de toda a estrutura de um prédio é o alicerce. E aqui nós temos o irmão Antonino, que é pedreiro, né? Ele sabe muito bem que se a base for mal feita, a casa vai rachar um dia e vai cair, não é? Dependendo do tamanho da casa, a estrutura que tem embaixo deve ser feita para suportar o peso. Então, se tem um prédio muito grande, a engenharia tem que entrar, né? Para calcular tudo, por causa do peso que vem. Olha um prédio de quantos andares, o que tem lá embaixo para segurar. Então, nós temos aqui nesse primeiro capítulo, qual é a base da fé? E nós vamos ver que é obediência. Obediência. Segundo capítulo, a glória da fé. Qual é? Vamos lá. Eu vou dar o pano de fundo de cada capítulo aqui, e os irmãos vão entender. No primeiro capítulo, que eu falei sobre a base, aqui está o histórico, de como o que o rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, o cabeça de tudo lá, ele era como, não sei se os irmãos ouviram, lembra de Saddam Hussein?
Nabucodonosor era um ditador, daquele tipo. Quando mandava matar, matava mesmo. Tá? Deixava com vida quem ele queria. Então, quando ele quis arrumar, organizar o reino dele, ele trouxe pessoas de vários países para trabalhar lá no setor público de Babilônia, que era lá no palácio. E vieram Daniel e os 3 amigos dele. Mudaram o nome deles, lembra? Para adaptar a religião babilônica. Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel é Beltesazar. Tudo ligado aos ídolos da Babilônia. Mudaram o nome. Daniel, Ananias, Misael. Esqueço o nome do outro. Ok, Azarias, né? Exatamente. Muito bem. Então, queridos irmãos, agora os costumes. Estou no primeiro capítulo. Quais eram os costumes? Eles tinham que comer a comida do palácio. E aquelas comidas, irmãos, eram oferecidas a ídolos. Tá? Os irmãos sabem o costume pagão, né? Eles invocavam seus deuses e todos os que estavam ali tinham que participar daquilo. Senão era levado para o rei mandava matar. Tá? Agora, o segundo capítulo vem o sonho de Nabucodonosor. Os irmãos sabem bem aquele sonho. Eu não sei aqui, os irmãos tem determinados sonhos que chamam a atenção da gente, né? Mas sonho é sonho. É um mesclado de pensamentos e coisas que surgem na nossa mente durante o dia, acontecimentos, e aquilo vem na hora que a gente está sonhando, e vem misturado uma coisa com outra, sem nexo nenhum. Né? Mas o caso de Nabucodonosor foi um sonho especial. Né? Ele teve aquela visão de uma estátua, né? E ele queria saber dos magos dele, dos sábios dele, a interpretação. Mas ele esqueceu do sonho. Eu acho que ele fez propositalmente. Porque para ele, Deus fez isso na vida. Ele fez de tal maneira que ele queria testar os seus sábios, porque o sonho era importante. Então, foi quando ele chamou Daniel. Os sábios falaram, não, nós não podemos, essa coisa, entender, saber o que a pessoa sonhou. Imagina o Emerson, né? Tem um sonho, pastor, eu sonhei, mas não lembro. Dá para o senhor revelar o sonho para mim? Quem é que pode uma coisa dessa? Os sábios falaram aquilo que é normal. Isso aí é coisa de deuses, eles não habitam com os homens. Era o pensamento deles. Foi aí que entrou o trabalho de um homem de Deus, de um crente na Babilônia, Daniel. O terceiro capítulo, irmãos, aqui eu falei sobre a base da fé, está no primeiro capítulo. No segundo capítulo, nós temos a glória da fé. Quem é? Deus. Se ele não entrar em ação, não adianta, irmãos. É isso que eu quero tratar aqui, porque vários crentes abandonam Deus e depois sofrem as consequências. O que aconteceu no primeiro capítulo foi que Daniel obedeceu, ele e seus amigos, obedeceu a Deus. Mesmo que custasse a morte, eles não estavam preocupados com isso. E no segundo capítulo, eles, em oração, ele e os amigos pediram a Deus para revelar o sonho de Nabucodonosor. Foi a noite toda em oração, não foi brincadeira, irmãos. O terceiro capítulo é a visão da fé. Espero que os irmãos estejam seguindo. Se vocês quiserem marcar, pegar uma caneta, marcar, é bom. Base da fé, a glória da fé, a visão da fé.
Porque aqui nós temos aquela reação que era de se esperar de Nabucodonosor, tá? Em face do sonho interpretado por Daniel. E o quarto capítulo, nós vamos tratar aqui a conquista da fé, que foi a derrota da incredulidade. Eu falei aqui, deixa eu ver aqui, irmãos. No quinto capítulo, a denúncia da fé. E no sexto capítulo, o mistério da fé, que vem o descanso. Finalmente o descanso que é apresentado. Queridos irmãos, eu chamo a atenção de vocês. Nós temos uma jornada. Nós temos um compromisso. E nós somos testados. Vocês estão sendo testados dia a dia. Vocês creem? Eu, pastor da igreja aqui, representante da igreja diante de Deus, eu sou o mais testado. Tá? Satanás, se quer derrubar uma igreja, ele vem com o pastor. Se ele derrubar o pastor, acaba com a igreja. Não é verdade? Se eu desanimar aqui, os irmãos desanimam também. Não é assim? Então nós temos sofrido ataques do diabo. Contra vocês, contra o trabalho, contra a glória de Deus. Então é necessário eu lutar aqui com a Bíblia para explicar o quanto a fé de vocês é importante nesse momento. Então vamos começar aqui sobre a base da fé. O que aconteceu ali naquela euforia? É como se 3, 4 crentes fossem lá para Brasília, são deputados, ou senadores, ou chamados ministros. Vamos colocar aqui na nossa mente um cargo de 4 crentes no palácio. Talvez tinha algum judeu a mais, não sei. A Bíblia só relata esses 4 homens. O que ocorreu ali? É que eles foram testados para saber se ajuntariam em celebrar a idolatria de Babilônia com aquelas comidas deles. Não era o problema da comida, irmãos, em si. Era o culto que envolvia aquilo. Era um tipo de adoração aos ídolos ali. Os irmãos sabem muito bem que no mundo é assim. Satanás é adorado. Ele é adorado através dos ídolos. Se você estiver no meio de pessoas não crentes, eles vão mostrar quem eles creem, quem eles adoram, o que sai da boca deles, a profanação deles. Então Daniel e seus 3 amigos estavam no meio de iniquidade. Eles estavam juntos ali, no meio de ímpios, irmãos. E os irmãos sabem muito bem que se a fé não for verdadeira, você vai abandonar. Eu estou aqui e eu não aguento isso não, eu vou ceder para eles. Eu vou entrar no meio deles, eu vou ser como eles, eu vou comer o que eles comem, eu vou fazer o que eles fazem, tá? Nota envolver com a corrupção. Mas o que é que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos? Cercados de um sistema mundano, eles foram tentados por todos os meios para abandonar o Deus deles. Inclusive mudaram o nome, lembra? Mas sabe, queridos irmãos, eu vejo hoje, eu me lembro de uma jovem que chegou a ser membro da igreja aqui. Quando ela foi para a faculdade, ela resolveu abandonar a fé por causa do ambiente na faculdade. Ela disse: é muito difícil. Por quê? Não é crente. Está vendo? Se não houver no coração um temor a Deus,
Se não houver, você abandona a fé. Vocês que estão aqui, vocês sabem disso, irmãos. Nos dias de hoje, a luta intensa do diabo, eu falo intensa, é usar os incrédulos para derrubar a fé de vocês. Se eles quebrarem o poder da sua convicção, de um temor a Deus, de agradar a Deus, ele derruba tudo. Derrubou a fé, você tombou. Você é igual um leão ferido. Diz que o leão, quando está ferido, é um leão morto. Não pode mais nada. Então, queridos irmãos, veja o caso de Daniel e seus 3 amigos. O que eles iam fazer? Então entrou aqui a competência da graça de Deus na vida deles. Em primeiro lugar, havia neles, naqueles moços, notas jovens, na idade de jovem. Os irmãos sabem que vocês que são mais velhos aqui, como eu, nós passamos pela fase de juventude. Sabemos que é uma fase difícil, né? A flor da idade, em todos os aspectos. Mas notem, queridos irmãos, qual o segredo da vitória? Qual o segredo? Eu já posso responder. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você não cai. Mas você fala, pastor, mas eu sou tão fraco. Tá bom. Mas quando você teme a Deus e você vai em oração, a graça cerca você. Você lembra de Daniel no Egito? Quando você fala, começa a perguntar como aquele moço, sozinho ali, sem papai, sem mamãe, sem os irmãos dele, no meio da impiedade egípcia, conseguiu vencer. Com a mulher fustigando ele para deitar com ela. Os irmãos sabem o histórico, narrado ali no capítulo 40 de Gênesis. O que aconteceu? A Bíblia diz no Salmos 105 que Deus o prendeu com correntes. Interessante, né? Segurou ali. Foi Deus que estava fazendo. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, quando nós dependemos de Deus, dependemos, irmãos. Não tem um de vocês aqui que seja forte, nem eu. Nós somos fracotes, irmãos, para cair daqui para ali. Não tem nenhum poder contra o pecado, não tem, irmãos. Os homens mais poderosos do mundo, mais inteligentes, mais cultos do mundo, mais ricos, são fracotes diante do pecado. Os homens mais poderosos e ricos do mundo têm mulheres e mulheres e mulheres. Por quê? São mais bonitões, ricos? Não, eles são fracos. Eles pensam que são fortes, eles são nada. Está vendo? Não tem poder, irmãos, contra o pecado, a não ser a graça. Então, quando o crente está numa situação dessa que estava Daniel, qual é o segredo? O segredo é horas e horas de oração. Senhor, tem piedade de mim. Eu sou muito fraco, Senhor. Eu vou cair, Senhor. Se o Senhor não me segurar, eu vou tropeçar. Eu não quero desonrar teu nome. Quando nós chegamos diante do Senhor, com toda a nossa fraqueza, irmãos, nós somos como um carro sem combustível, que é encostado assim para encher de gasolina, ou o combustível que precisar, abastecendo. Nós precisamos de força para isso. O que aconteceu então? Naquele ambiente terrível, qual é o segredo? Uma disposição de obedecer. E a Bíblia diz, olha aqui o capítulo 1. Os irmãos podem olhar aqui, tem o histórico, tá? Versículo 8, dá uma olhada, irmãos. Resolveu Daniel, capítulo 1, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então
pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Parece uma loucura, né? Porque, irmãos, aqui, com essa decisão, podia esperar da parte do rei morte. A ordem do rei era essa. Mas olha o versículo 9. Dá uma olhada. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Qual era a mão que estava por detrás disso? A mão de quem? De Deus. Deus que estava ali. Está vendo, queridos irmãos? Se não for o poder de Deus, nós vamos morrer. E nem todos os servos de Deus que tomaram decisões dessas ficaram vivos. Muitos morreram. Tá? Outro detalhe aqui, queridos irmãos. A obediência da fé é que traz o serviço ao Senhor. Quando Daniel decidiu, Deus entrou em ação. Os irmãos perceberam aqui? Que quando nós decidimos, firmados na graça, Deus entra em ação. Todo o problema hoje, com esse cristianismo fragilizado que tem hoje, é que as pessoas querem fazer o que querem. Está vendo? Nas igrejas está assim, irmãos. E nós não estamos isentos, não. Eu quero trabalhar para Deus. Deus requer de nós primeiro o quê? Obediência. De pastores, de crentes comuns. Deus não está pedindo shows dentro da igreja, não. Deus está requerendo de nós obediência. Diz lá em 1 Coríntios, que Ele requer dos seus servos, que eles sejam achados fiéis. Quando Daniel resolveu, Deus entrou em ação. É isso, esse é o segredo. Quando eu me coloco debaixo do poder da graça, sabendo que eu sou fraco, e aí era o caso de Daniel, ele estava ciente que ele podia morrer. A morte estava perto. Ele falou, não vou importar com isso. Se eu morrer, eu sei para onde eu irei. Era essa convicção de fé. Então ele deixou com Deus. Foi aí que Deus entrou em ação. Então o que nós aprendemos, irmãos? A obediência da fé traz o serviço de Deus. Tá vendo? Então lembrem o que a Bíblia diz em Isaías. Eu vou lembrar vocês que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, Ele está trabalhando. Ele estava numa atividade que você nem pensa. É só esperar nele, irmãos. Porque o trabalho é feito por Ele. Os irmãos lembram das duas parteiras no Egito? Quando elas decidiram não matar as crianças, não falar para Faraó, nasceu um menino ali naquela casa dos judeus, elas entraram em ação para o bem do povo de Israel, e Deus entrou em ação por ela. Está vendo? Queridos irmãos, se tem alguém que trabalha perfeitamente para mim, é o meu Deus. Ele está em plena ação aqui em Ribeirão Preto. Você só precisa crer. Crer e confiar. Ele não mudou. O braço dele é forte. O meu, chegando, beirando aos 70 anos, já começo a sentir. Aliás, não comecei não, já tenho sentido que não sou mais aquele de antigamente. Jovem, forte, corajoso, pronto, né? A gente vai perdendo as forças. Com Deus, não. Quando você fica velhinho, Ele carrega você, querido irmão, no colo dele. O Senhor não perde a força. Ele é o mesmo Deus. Foi assim com Daniel. Quando ele decidiu, Deus entrou em ação para operar sua glória no meio dos gentios. Queridos irmãos, qual é o propósito final de Deus? É a igreja grande? Não. É a glória dele.
ele tem em vista a honra e o nome dele. O que é que nós estamos passando aqui no Brasil? Na área religiosa, o nome de Deus está sendo glorificado? Não. Está sendo profanado. Profanado por não pregar a verdade, por não pregar o que a Bíblia manda pregar. Nós estamos enfrentando essa situação ultimamente, queridos irmãos. Milhares que nunca foram crentes, nunca se converteram, estão blasfemando o nome do Senhor, estão zombando, levaram o nome de Deus ao público assim para brincadeiras. A palavra de Deus não está sendo honrada, e com isso surgiram muitos falsos profetas para ganhar dinheiro, em função de aproveitar da ignorância do povo. Eu estou lembrando disso, irmãos, porque nós estamos sujeitos a tudo isso, se não for a graça de Deus. Então, queridos irmãos, a partir do versículo 9, como eu mostrei para vocês, nós vemos o que aí? Dá uma olhada. Deus concedeu misericórdia a Daniel e compreensão. Está vendo como Deus trabalha sem a gente perceber? Quando nós nos envolvemos em agradá-lo, ele começa a agir por detrás, sem nós vermos que ele está agindo. Está vendo? Agrade ao Senhor. Lembra aquele salmo? Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Está vendo? Quando eu me agrado do meu Deus, eu não quero agradar a mim mesmo, ele vai satisfazer o que eu quero. Está vendo, irmãos, como Deus opera? Quando o meu caminho é correto perante ele, ele começa a trabalhar na frente da gente. Ele vai colocando a mão abençoadora dele em tudo. Então, queridos, agora é a fé que dirige e controla a situação. E é isso aqui que eu quero culminar com essa parte do capítulo 1. Ou nossa fé atua, ou a incredulidade vai atuar. Está vendo? Se eu estou no meio dos pagãos, dos ímpios, e eu não controlo os ímpios com a minha fé, a incredulidade deles vai dominar. Eles vão fazer tudo para eu cair. Queridos irmãos, só tem duas coisas que funcionam neste mundo: a fé do crente e a incredulidade dos ímpios. Se eu estou no meio deles, e eu não sou firme na minha fé, corajoso, destemido, confiante no poder invisível de Deus, os ímpios vão me dominar, eles vão me derrubar, eles vão me controlar, eles vão me tirar a motivação de crente, eles vão tirar-me da igreja, eles vão me tirar da Bíblia, eles vão formatar em mim um tipo de religião deles. Está vendo? A fé tem que entrar em ação. E foi assim que Daniel conquistou. Ele não conquistou com força, ele não foi violento. Eu sou religioso, eu sou judeu, eu não vou comer dessa comida, porque... Não, ele encontraria facilmente a morte. Ele foi com respeito, pediu tempo para Nabucodonosor, me dá um prazo, tá? E eles começaram a comer o quê? Verduras. Era o costume dos judeus. Começaram a comer verduras, legumes, frutas. Está vendo? Não é que em si isso resolveria, mas foi a bênção, não foram os legumes, foi a mão de Deus. O segredo de tudo é a obediência. Os irmãos lembram do cabelo de Sansão? Tá? Ali estava apenas uma ilustração do que Deus estava fazendo. Não era o poder no cabelo, não tinha força no cabelo. O segredo era a obediência. Quando ele revelou o segredo de tudo, então Deus tirou o poder, ele desobedeceu, tá? Foi isso que aconteceu, queridos irmãos. Todo o nosso problema e fraqueza está na ausência
da coragem que nós devemos ter. Pronto. Determinem. Ou Deus é glorificado em minha vida, ou eu estou perdido. Ou eu não vou ver ninguém salvo. Eu não vou ver a mudança no meu país. Eu vou ficar firme, em pé, corajoso, trabalhando para que a glória de Deus seja vista. É isso que Deus espera, que nós creiamos nele, confiemos nele, paremos de confiar em nós, não confiemos no homem, não esperemos neles, eles não têm nada para dar, o mundo não tem nada para dar para nós, e nós não devemos nada para este mundo. Nós temos o Deus de Daniel conosco, o mesmo Deus que atuou na vida de Daniel, é o nosso Deus. Eu tenho o segundo ponto agora. Eu estou indo devagar, irmãos, mesmo que vai custar aqui uns 2 ou 3 domingos para terminar isto. Mas eu quero falar agora sobre a glória da fé. Porque o que encerrou no capítulo 1 foi o quê? A disposição de Daniel e os seus 3 amigos para serem bênçãos no palácio. Está vendo, irmãos? Eu vejo aqui no Brasil, o que mais está faltando hoje no nosso país? O que falta lá na política? O que falta na sociedade? O que falta na família? Homens e mulheres dispostos a honrar a Deus, custe o que custar. Nós somos levados pela influência, irmãos. Se as igrejas modificam o culto, colocam bateria, colocam shows lá dentro, mudou o tempo. Não, nós não temos que seguir a moda. Nós temos um Deus, nós temos a palavra dele, e pronto. Eu vou pregar a palavra, ele vai honrar a palavra dele, os pecadores se converterão pela palavra dele. Pronto. Está faltando isto, irmãos. Homens e mulheres que não seguem a moda. Daí esse programa da libertação feminina, as mulheres querendo tomar o lugar dos homens. Mulheres crentes não fazem isso. Elas determinantemente, elas seguem o Senhor. Elas são mulheres ousadas, corajosas, para honrar Deus. Os homens também, fiéis ao Senhor. Foi essa decisão de Daniel e os 3 amigos dele no meio de uma parafernália de religião falsa, de ídolos e de anarquia e corrupção. Vamos para o segundo ponto. Aqui estava, irmãos, o sonho de Nabucodonosor. Inclusive eu quero lembrar os irmãos que esse sonho aqui, da estátua de Nabucodonosor, tem uma influência para nós até hoje. Lembra do sonho dele, da estátua? Cabeça de ouro, peito de prata, aqui bronze, e a parte inferior, os pés, ferro e barro. É a história do mundo, irmãos. Começou ali no tempo de Nabucodonosor. Mas isso não importa, isso é questão que vocês poderão aprender mais a partir do capítulo 7, que é a parte profética. Eu não vou tratar desse assunto aqui, tá? Mas vamos considerar agora a atuação de Daniel, porque Deus entrou em ação. É isso aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Se você, pela incredulidade, não traz o seu Deus para entrar em ação, pronto. Fala, pode pegar o carro. Você não sabe dirigir, eu vou deixar você sofrer as consequências. Está vendo aqui? Irmãos, quando Daniel decidiu, Deus entrou em ação.
Foi aí que ele deu o sonho para Nabucodonosor. O que Nabucodonosor viu no sonho? Aquela estátua enorme, cabeça de ouro, peito de prata, aqui bronze, ferro e barro lá embaixo, uma estátua enorme. E aí Deus passou para o rei, um homem perverso, a ideia de não contar o sonho, deixar os magos interpretar. Quem que podia, irmãos? Quem? Os magos foram claros. Isso é como os deuses. Eles eram incrédulos, eles não entendiam. E diz, eles não estão conosco, mas estavam com Daniel. Está vendo aqui? O Deus vivo estava com Daniel e seus 3 amigos. Foi aí quando o rei mandou matar todos os magos, inclusive Daniel e os 3 amigos. Daniel entrou em ação. Pediu um tempo para o rei. Foi lá com cautela, com diplomacia. Pediu ao rei: me dá um tempo. Eu vou interpretar para o rei. Você veja, irmãos, que a vida cristã, ela não é violenta. Ela é diplomática. Ela sabe falar. Ele ganhou a confiança do rei. Está vendo? E então, quando ele foi falar, o rei deu tempo para ele. Então, o que ele precisava? O que precisava agora? Um tempo de oração. Uma noite de oração. Daniel pediu os 3 amigos: vamos orar juntos. Pedia a Deus: Deus, dá-nos o sonho. E Deus deu para Daniel. E ele louvou a Deus. Está aqui no capítulo 2, irmãos. Como Daniel fez um culto a Deus. As coisas maravilhosas não vêm fácil para a gente, não. Tem que ter oração. Se nós queremos a glória de Deus conosco, custa para nós oração. Custa um culto de quarta-feira aqui, irmãos, a gente ajoelhado aqui orando. Custa. Custa tempo. Custa dedicação. Para Daniel não foi assim: opa, não. Ele passou a noite orando, clamando a Deus: dá-nos a revelação do sonho. Foi aí que Deus deu. E ele foi então rapidamente para Nabucodonosor: não mate os magos, não mate os sábios da Babilônia. Está vendo como os crentes protegem os ímpios? É o cristianismo que protege os ímpios. E quando ele chegou e narrou o sonho, os irmãos podem ler depois nas suas casas. Cabeça de ouro era Nabucodonosor, era o reinado da Babilônia. Quando acabasse aquele reinado, viria um outro. O peito, os medos e persas. E os irmãos sabem que depois da Babilônia, os medos invadiram e tomaram o reino. Os medos e persas, 2 reinos coadjuvantes ali, unidos, e tomaram Babilônia. Depois dos medos e persas, veio a Grécia, que é esta parte aqui, bronze. E depois da Grécia, os irmãos sabem do reinado da Grécia, um período de ouro do reinado da Grécia, com muito problema no reinado, depois que Alexandre o Grande morreu. E por fim, Roma, a parte de baixo, que até hoje controla. Até hoje Roma, na religião, controla o mundo. Os irmãos sabem do Papa, tudo isso, né? Nós estamos vivendo esse período. Cabeça de ouro, peito de prata, bronze, barro e ferro. Parte final. Se vocês quiserem a explicação, está no capítulo 7 de Daniel. Isso não cabe a nós agora. Mas quando o rei ouviu aquilo, o que o rei fez? Irmãos, ele simplesmente caiu perante Daniel. Esse é o sonho. Então os irmãos perceberam aqui que o rei Nabucodonosor ficou ciente de que no reino dele tinham 4 homens que trouxeram a glória do Deus dos judeus
para dentro do palácio. Está vendo aqui? Então, queridos, o nome de Deus sacudiu o reinado de Nabucodonosor. Sacudiu. O Deus de Daniel revelou o sonho para ele. Não é maravilhoso? Não é? O segredo de tudo, queridos irmãos, para nós agora, é a glória do nosso Deus. Não fica olhando quem está aqui, quem está aqui, quem está lá atrás, quem está... Não, eu quero saber, meu Deus está conosco, nosso Deus está conosco, Ele está sendo glorificado, se está, aleluia, é a honra dEle, é a glória dEle, é o poder dEle que vai entrar em ação, não o meu poder, não o seu poder. Mas sabem, queridos irmãos, a glória de Deus ali entrou em ação. E o que nós temos que lembrar, Deus não está primariamente ocupado em salvar. Olha o que eu coloquei, primariamente. A ocupação dele em primeiro lugar é a glória dele. Se eu abandono a glória de Deus, Ele deixa que eu sofra as consequências dos meus atos. O que importa na sua vida, na sua casa, é a glória de Deus. Se você honra Ele, Ele vai te honrar. Se você obedece a Ele, Ele toma frente da sua vida. O que nós estamos buscando agora? Nós estamos buscando, irmãos, um grande avivamento. Eu estou falando do avivamento, não é por causa de Ribeirão Preto, não. É por causa do Brasil. É. Se o Senhor estiver conosco, e Ele ouve as nossas orações, então pode ter certeza, que Ele está à frente. Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. E agora, queridos irmãos, eu vou terminar esses 15 minutos tratando do terceiro capítulo aqui. Será rápido. A primeira lição aqui, queridos irmãos, é: nem sempre, quando nós honramos a Deus, há uma reação de salvação de almas. Não. Você fala assim, pastor, eu tenho procurado ser crente, mas eu não vejo salvação na minha casa, eu não vejo salvação nos meus vizinhos, eu não vejo nada. Espera um pouquinho. Você sabe, eu vejo muita preocupação e ocupação dos crentes em tentar fabricar salvação. Eles mesmos pegam a massa e tentam fazer os vasos deles. Eles mesmos tentam formular o que eles querem. Nós não estamos fazendo isso aqui, irmãos. Salvação é de Deus. Quando nós estamos pregando a verdade, a reação violenta por parte dos ímpios. Eles não gostam. A primeira coisa que acontece na vida dos ímpios é reagir contra Deus. Eu não quero esse Deus. Eu não quero o culto a Ele. Eu vou fazer do meu jeito. Foi assim com Nabucodonosor. Quando Daniel declarou o sonho para ele, sabe o que houve da parte dele? Será que ele se converteu por Deus de Daniel? Será que ele se humilhou perante o Deus de Daniel? Não. Ele se revoltou. Eu sou apenas o cabeça de ouro? Eu não quero isso. Eu quero reinar para sempre. Então o que ele fez? Ele mandou construir uma estátua toda de ouro. Eu não quero parte de prata. Eu não quero o outro rei aqui entrando. Eu não quero a parte de bronze, outro rei ocupando o meu lugar. E nem quero também os pés e pernas de barro e de ferro. Não, todo de ouro. É o meu reinado. Eu, Nabucodonosor, sou o cabeça e sou tudo.
Está vendo aqui? É assim a reação dos homens. Eles não querem o Deus da Bíblia. Eles não querem o Deus de Daniel. Eles não querem o Deus de Davi Sena, da igreja de Deus. Eles não querem isso. Eles querem o Deus deles. Então eles fabricam o Deus deles. Eles constroem na mente deles o tipo de Deus que eles querem. E é esse Deus que nós vamos adorar. Eles têm feito isso ultimamente. Eles têm tentado manipular o Deus da Bíblia. Eles têm feito o bezerro de ouro deles também. Queridos irmãos, eu falo isso sempre aqui. Então eles estão adorando do jeito deles. Eles querem do jeito deles. Eles querem o culto do jeito deles. Eles querem manipular a Bíblia. Eles querem então subornar o Deus da Bíblia. Eles querem criar os seus tipos de pastores, porque eles querem ouvir o que eles querem. Mas esse não é o Deus de Daniel. A primeira coisa, não espere dos homens que eles vão se converter só porque você está firme. A primeira situação é uma reação violenta. Eles não vão gostar de você vindo à igreja. Os homens modernos, irmãos, como na Babilônia, eles fazem de tudo, mas de tudo, para com que os crentes não apareçam como crentes. Eles não querem vestes brancas, brilhando de brancura a justiça de Cristo. Eles querem dizer, nós somos também, nós somos crentes, nós somos evangélicos. Aí estão os gays fazendo a mesma coisa, todo mundo rindo, paz, 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 é a palavra comum hoje. Olha os adúlteros, fornicários, fazendo a mesma coisa, paz, 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 está tudo bem. Olha os ladrões, assassinos, unidos em igrejas evangélicas. Olha, pastores imorais, vivendo como querem. Olha, irmãos, é o mundo de hoje. Foi assim na Babilônia. Nós não queremos esse Deus reinando. Queridos irmãos, quando o homem não se converte, a reação dele é violenta contra Deus. Especialmente se estiver pregando o evangelho bíblico. Eles não vão gostar. Eles vão, vamos dizer assim, dar coice contra a verdade. Você tem que abaixar a cabeça? Não. Temos que permanecer firmes. No caso ali, o que a fé de Daniel e dos 3 amigos foi provada até beirando a morte. Quem não adorar a minha estátua que eu fiz, será lançado na fornalha de fogo ardente. Olha onde o homem pode chegar, irmãos, querendo ser igual a Deus. Está vendo? Então, o que ele fez? Fez o chamado culto ecumênico. Olha o capítulo 3 aí, irmãos. Está vendo? Dá uma olhada no capítulo 3. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Um lugar, irmãos, preparado mesmo para isso. Ele reuniria todo o grupo que estava no palácio, todos os funcionários públicos. Vocês vão ter que adorar a minha imagem, prestar homenagem a Nabucodonosor através daquela estátua. E se ninguém abaixar para adorar, se houver alguém, ele será lançado na fornalha. Todo mundo reuniu, está todo mundo lá, inclusive Daniel e seus 3 amigos. Mas quando todo mundo abaixou, os 4 ficaram em pé. Está vendo? Eis aí o segredo. Foram postos à prova para saber se o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. E olha o testemunho daqueles moços, irmãos. Eu só quero terminar aqui e dizer para vocês: vocês estão sendo postos à prova. Vocês, irmãos, que me ouvem através dessa mensagem, vocês estão sendo postos à prova. É a hora do momento da glória de Deus através de nós, em todo o Brasil. O nosso país
não conhecerá o Deus da Bíblia se os verdadeiros crentes tremerem perante as forças das trevas que vêm contra nós para derrubar nossa fé, para que a gente aceite o que eles estão fazendo aí fora. Não caia nessa. O programa ecumênico cresceu. Satanás está fazendo de tudo para mostrar que todo mundo é igual, que todo mundo tem Deus e que todo mundo vai para o céu. É mentira. Nós temos uma fé que nos foi entregue, a fé que foi dada aos santos, aos eleitos de Deus. Fiquem firmes. E o Senhor há de ser glorificado no tempo dele, através da fé dos irmãos.